Fala galera, então eu vou terminar a correção dos exercícios de impulso e quantidade de movimento com vocês. E na sequência mandei para vocês a aula gravada de eletrostática para que vocês se sintam mais à vontade então e hoje gerenciem o estudo de vocês, tá? Estou aberto a dúvidas durante esse horário aqui, então se vocês quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade, eu estou no WhatsApp, eu estou aqui à disposição, tá? Mas foi uma forma que eu achei interessante da gente, de repente, adiantar o nosso conteúdo, tá? Então, na questão número 10, ele fala o seguinte, esse é um exercício diferente daqueles que a gente fez na aula, né, numa colisão bidimensional. Ou seja, tem um corpo andando num eixo e um outro corpo andando num outro eixo. E aí a situação ela fica um pouco diferente. Então ele fala assim, nas grandes cidades é muito comum a colisão entre veículos nos cruzamentos de ruas e avenidas. Considere uma colisão inelástica entre os dois veículos ocorrida num cruzamento de duas avenidas largas e perpendiculares. Então nós temos as informações de cada um dos veículos. As avenidas são perpendiculares, essa informação ela é crucial. Tá? Considere os seguintes dados dos veículos. Quantidade de massa do veículo 1 com a velocidade, massa do veículo 2 com a velocidade. Tá? A gente vai transformar aqui de 90 km por hora para metros por segundo. Então dá 25 na primeira e na segunda 33,333, tá? Então vai ficar assim. A quantidade, vamos calcular a quantidade de movimento de cada um dos corpos. E aí ele vai pedir aquilo que a gente já imagina. Calcule a velocidade dos veículos após a colisão. Então, a quantidade de movimento do corpo A ou 1, vamos chamar de 1, Q1, igual a M1 vezes V1. Ok? Então, vamos substituir os valores. Q1 igual a massa dele 800 vezes a velocidade, que é 25 metros por segundo. Tá? Lembrando que eu já passei isso, deixa eu só conferir essa conta, para metros por segundo, ok? Então, a quantidade de movimento desse cara vai dar 20 mil, ok? 20 mil, ou 2 vezes 10 a quarta, quilogramas vezes metro por segundo, que é a unidade de quantidade de movimento. Tá? Agora, eu vou calcular a quantidade de movimento do corpo 2. Quantidade de movimento do corpo 2. M2 vezes V2. Tá? Essa quantidade de movimento, Q2, vai ser 450 vezes 120 dividido por 3,6. Tá? Então a conta fica 120 dividido por 3,6 vezes 450. Vai dar 15 mil. Então esse aqui deu 15 mil. 15 mil. Ou vamos colocar igual ao outro, né? 1,5 vezes 10 a quarta. Vamos deixar na mesma potência. Essas são as duas quantidades de movimentos. Só que aqui é o seguinte, galera. Essa quantidade de movimento é a quantidade em módulo. É o valor da quantidade de movimento. Certo? Se é o valor da quantidade de movimento, eu ainda preciso atribuir direção e sentido. Por quê? Porque eles vão sofrer uma colisão inelástica. Então, numa colisão inelástica, os dois corpos vão bater e grudar. Só que uma colisão inelástica é uma colisão. E qual é a característica da quantidade de movimento dentro de um sistema numa colisão? A quantidade de movimento dentro de um sistema numa colisão se conserva. Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Ok? Só que esta setinha aqui em cima fala muito. Porque nós estamos falando de conservação de vetores. Então eu posso dizer o seguinte, ó, portanto, vem comigo aqui no raciocínio. A quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2 antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema pós-colisão.
Por que eu estou colocando a quantidade do sistema como uma coisa só? Porque se vocês olharem no enunciado, nós estamos falando de uma colisão inelástica. É uma colisão onde os dois corpos vão bater e grudar. Ok? A palavra inelástica faz com que a gente pense que o corpo agora vai ter uma quantidade de movimento só. E agora vem a parte difícil do exercício. Preste muita atenção. Vamos representar as quantidades de movimentos por vetores, ok? Vem cá. A quantidade de movimento do corpo 1, eu vou colocar assim, ó. Faz de conta que ele está indo nessa direção e sentido, ó. Tá? Como o corpo 2 está numa perpendicular, a quantidade de movimento dele está exatamente a 90 graus. Então presta muita atenção aqui. Quando você escreve que Q1 mais Q2 é o Q do sistema, o que você está escrevendo, na verdade, é que a soma de dois vetores tem que dar a quantidade de movimento final. Ou seja, como é que eu somo dois vetores que estão perpendicularmente dispostos? Primeiro, a resultante é dada pela regra do paralelogramo. Ó. Certo? Quem seria a quantidade de movimento somatória? Aqui. Essa é a quantidade de movimento do sistema pós-colisão. Ah, então quer dizer que quando eles baterem ali, o sistema vai andar desse jeito? Exato. Você já imagina que ele vai. Você pensa o seguinte: um corpo está vindo por aqui, o outro corpo está vindo por aqui, os dois vão bater e vir para cá. Numa situação como se fosse uma hipotenusa. Então, o nosso vetor quantidade de movimento, ele vai ser dado por, vamos escrever aqui, portanto, a quantidade de movimento do sistema, ela na verdade ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Aqui eu vou tirar a setinha porque nós estamos calculando o módulo, né? Ó, pronto. Outra coisa que eu peço para vocês prestarem atenção. A quantidade de movimento do sistema ao quadrado, então, é a hipotenusa aqui, certo? Então, vamos fazer essa conta? A quantidade de movimento do corpo 1 é 2/10 a menos a quarta. Eu vou colocar 20, 10 a terceira. Então, tenta imaginar que esse 20, 10 a terceira é um lado do triângulo. Mas, quem é o Q2 ao quadrado? Ah, o Q2 ao quadrado é 1,5, 10 a quarta, ou 15, 10 a terceira. Isso tudo resultante vai dar o Q do sistema, certo? Agora, tudo elevado ao quadrado. Então, isso ao quadrado, isso ao quadrado, e isso ao quadrado. Beleza? Sendo que este valor, 15, 10 a terceira, é a hipotenusa do outro. Tá? Vocês estão enxergando o triângulo pitagórico aqui? Estão enxergando o triângulo pitagórico? Ó. Isso aqui é 4 vezes 5. Isso aqui, ó, é 3 vezes 5. Olha o triângulo pitagórico surgindo aqui. Tá? Então é 4 vezes 5, 10 a terceira. 3 vezes 5, 10 a terceira. Quanto vai dar a hipotenusa aqui? Agora eu quero ver. Quanto vai dar a hipotenusa? Lembra do triângulo 3, 4, 5? Se um cateto é 3, o outro cateto é 4, quanto dá a hipotenusa? A hipotenusa vai dar 5. Então a quantidade de movimento do sistema vai ser 5 vezes 5, 10 a terceira.
quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? Se você tem dúvida em relação a isso, manda um WhatsApp para mim, marca um plantão, tá? Para a gente poder fazer essas contas. Mas é só fazer aqui que você chega na hipotenusa. Tá bom? Por que eu calculei isso? Você fala, Danilo, por que você calculou a quantidade de movimento se ele pediu a velocidade? Porque é simples. Se eu tenho a quantidade de movimento do sistema pós-colisão, o que eu posso fazer com isso? Descobrir a velocidade do corpo. Então agora vem o finalmente. Vem cá, setinha para cá. Quantidade de movimento do sistema é igual a massa vezes a velocidade. Lembrando que a massa agora é a massa dos dois corpos. Eu tenho o corpo 1 e o 2 porque eles estão grudados. Então a quantidade de movimento do sistema é igual a massa, que vai ser 1.250 vezes a velocidade final. Como a nossa quantidade de movimento vale 25, 10 a terceira, então você tem 25 vezes 10 elevado à terceira, igual 1.250. Eu vou colocar 1,25, 10 à terceira. V. Portanto, V vai dar 1,25, aliás, 25 dividido por 1,25. 25 dividido por 1,25. Dá 20. 20 metros por segundo. Essa é a velocidade dos corpos depois da colisão. Tá? O que dificulta a questão é justamente o problema de você estar trabalhando com uma situação vetorial. As colisões que ocorrem em uma dimensão, o máximo que você faz é conservar no sentido de somar ou subtrair o vetor. Porque ou ele vai ou ele volta. Aqui é uma situação um pouco mais elaboradinha. Tranquilo? Beleza. Tira print e vamos para a próxima questão. Questão número 11 trata de um sistema que vai explodir. Então você tem um corpo que vai se partir em 3. Agora a situação ela fica um pouco diferente. É um corpo que vai se partir em 3. E ele quer descobrir a velocidade do corpo antes dele explodir. Tá? Então ele fala assim, um cinegrafista consegue filmar uma bomba no exato instante da sua explosão. De posse do vídeo, um perito conclui que os fragmentos adquiriram a configuração mostrada abaixo. Então a gente vê aqui um pedacinho indo para cima, com 2 metros por segundo, um outro pedacinho com 4 metros por segundo para a direita, um outro pedacinho com 1 metro por segundo para baixo. Veja que são vetores diferentes, hein? Tudo bem? Com base nas informações apresentadas na imagem, o perito constatou que a bomba estava em movimento antes de explodir. Como ele sabia que ela estava em movimento antes de explodir? Calcule a velocidade antes da explosão. Ele quer a intensidade, a direção e o sentido. Quer dizer, ele não quer só o valor. Ele quer dizer se ela estava subindo, descendo, quando ela explodiu. Olha que interessante, né? Você usa uma situação para prever o que aconteceu um segundo antes daquele evento. Bom, gente, a colisão ela é uma explosão. É um tipo de implosão, né? Quando um corpo bate no outro, é diferente de um corpo quando ele se parte em pedaços. Só que a abordagem da conservação é a mesma. Então eu vou dizer o seguinte, durante uma explosão, vamos escrever, durante uma explosão, a quantidade de movimento antes, vetorialmente falando, tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Vetorialmente falando. Então, o que eu vou fazer? Vamos calcular a quantidade de movimento de todos os corpos, de Q1,
de Q2 e de Q3. Porque, por exemplo, se essa soma der zero, vamos pensar, se a somatória dessas quantidades de movimentos for igual a zero, qual é a informação que isso significa? Que antes ela estava parada. Né? Estava parada. Muito bem. Se a somatória das quantidades de movimento der diferente de zero, estava em movimento. Então, pelo que acontece depois, eu consigo saber o que estava acontecendo antes. Porque existe essa conservação. Beleza? Então, vamos começar a calcular as quantidades de movimento. Vamos dar um zoom aqui. Porque ó, o corpo 1 está com velocidade 2 para cima. O corpo 2 está com velocidade 4 para a direita. E o corpo 3 está com velocidade 1 para baixo. Só que tem um detalhe, hein? Tem massas diferentes, ó. M, M e 2M. Ok? Como a gente tem eixos XY, já seria interessante a gente adotar o que nós vamos considerar positivo em cada eixo. Certo? Então vem aqui. Eu vou escrever assim, ó. Para cima, positivo. E para a direita, também. Ok? Então vamos calcular a quantidade de movimento do corpo Q1. Q1. Tá? O corpo Q1, pessoal, é o corpo que está indo para cima com massa M e velocidade 2. Certo? Então vamos lá. M vezes velocidade 2. Dá 2M. O corpo 2 tem qual quantidade de movimento? Olha, ele está indo com massa M e velocidade 4 para a direita. Então dá 4M. E o corpo 3? O corpo 3, ele tem o módulo valendo 2M, concorda? 2M vezes 1, 2M. Só que acontece o seguinte. Q1 e Q2 e Q3, perdão, se anulam. Por quê, pessoal? Porque um vetor está indo para cima e o outro está indo para baixo. Vamos desenhar isso para ficar claro. Olha, o vetor Q1, ele está indo para cima. Certo? O vetor Q2 está indo para baixo. O Q3 está indo para baixo. São as quantidades de movimento dos fragmentos. E o outro vetor, o Q2, está indo para a direita. Tá certo? Percebe que o vetor Q2 ele tem módulo maior, né? Na hora que eu somar, este vetor anula este. Tá? Portanto, qual a quantidade de movimento depois da colisão? Então, ó, portanto, a quantidade de movimento depois da colisão, ela é representada por um vetor Q2, que é igual a 4M. Como é que eu representaria esse vetor? Para a direita. Q depois. Aqui eu já estou chamando ele de Q pós-colisão. Então, pensa o seguinte, galera. Isso é muito importante. Se você tem um sistema que explode e a resultante das quantidades de movimento te dá um movimento para a direita, significa que esse objeto, antes de explodir, estava se movimentando para a direita. Por quê, Danilo? Porque a quantidade de movimento antes
igual a Q depois. Então, eu vou escrever aqui, ó. Portanto, Q antes igual a Q depois. Então, o objeto se deslocava com quantidade de movimento antes igual a 4m. Essa era a quantidade de movimento que ele tinha antes da colisão. Beleza? Bom, e agora? Calcule a velocidade desse cara antes da colisão. Então, portanto, a quantidade de movimento antes é igual a massa vezes a velocidade antes. Qual a quantidade de movimento que ele tinha antes? 4m igual. Qual era a massa do sistema antes da colisão? O sistema não era uma bomba única? Então, antes da colisão, esse sistema tinha massa 4m. M para um lado, M para o outro. 2m, 4m. Então, a massa é 4m. Vezes a velocidade antes. Tranquilo? Portanto, quanto dá a velocidade antes? 1 metro por segundo. Ó, você vai cancelar o 4m com 4m. Então, a velocidade que ele estava antes de explodir era 1 metro por segundo. Nota que o exercício pede a direção e sentido. Se a quantidade de movimento depois é para a direita, antes também era. Então, essa velocidade estava para a direita horizontal. Ó, esse aqui é o vetor velocidade. Tá? Horizontal para a direita. A gente adotou um sistema de eixos onde existia horizontal e vertical. Então, dentro desse sistema, o nosso pedaço estava viajando horizontalmente, com uma velocidade de 1 metro por segundo, no momento que ele explodiu. No momento que ele explodiu, cada fragmento foi para um lado. Tá? Como é que a gente descobriu que ele estava andando para a direita? Porque depois, a soma das quantidades de movimento do sistema estava para a direita. Então, antes ela também tinha que estar. É a tal da conservação. Essa conservação ela fica mais difícil de entender quando você pensa em vetor. Tá bom? Beleza? Podem tirar print para a gente ir para a próxima questão. Esse exercício aqui, galera, ele é um exercício simples para a gente aprender a relacionar duas grandezas. A gente já trabalhou com força, com energia e estamos trabalhando com quantidade de movimento. Existe uma forma de você relacionar quantidade de movimento com energia cinética. Uma coisa tem a ver com a outra. Né? As duas dependem da massa, as duas dependem da velocidade, só que uma depende da velocidade ao quadrado, não é? Então, olha para a questão número 12. Ele diz assim, num certo instante, um corpo está em movimento, tem energia cinética 100 joules, enquanto o módulo da sua quantidade de movimento é 40 kg metro segundo. Calcule a massa do corpo. Então, antes da gente pegar os números e tentar fazer conta, vamos tentar descobrir que conta eu tenho que fazer. Né? Eu quero a massa do corpo, mas ele me deu a quantidade de movimento e a energia. Então fica claro que eu preciso relacionar os dois. E vamos lembrar então as duas fórmulas. Como é que eu calculo o módulo da quantidade de movimento? mv. Certo? Muito bem. E a energia cinética? Ela é mv² sobre 2. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a equação da quantidade de movimento e vou levar ao quadrado ela. Então, lembra-se que se eu quero levar ao quadrado, eu preciso levar os dois lados. Então, fica Q ao quadrado é igual a m ao quadrado v². Que eu posso também escrever de um outro jeito. Claro que de uma forma que me é conveniente. Q² é igual a m vezes mv².
Tudo bem? Vocês estão percebendo que está começando a aparecer energia cinética aqui, ó? O que falta para aparecer energia cinética aqui? Um 2 aqui embaixo? Então vamos dividir tudo por 2? Vamos. Eu vou dividir de um lado e do outro por 2. E aí apareceu a nossa querida energia cinética. E olha que interessante. Junto com a energia cinética, olha quem veio aqui, ó, a massa, que é o que ele está pedindo na questão. Então eu posso escrever que Q quadrado sobre 2 é igual a massa vezes a energia cinética. Tranquilo, galera? Bom, agora é substituir, né? Eu quero a massa. Então, para melhorar a nossa conta, vamos passar a energia cinética para baixo? Então, ó, eu vou colocar em outra corzinha aqui, ó. Portanto, eu vou escrever aqui Q quadrado sobre 2 vezes a energia cinética é igual à massa do corpo. E aí é conta, né? Q elevado ao quadrado. Quantidade de movimento é 40. Então eu já vou elevar ela ao quadrado, tá, gente? Já vamos colocar 1.600 aqui, dividido por 2 vezes a energia cinética, que é 100. Então eu posso cancelar o 100 com os 2 zeros daqui. 16 dividido por 2 dá 8 quilogramas. Essa é a massa do corpo. Tá bom? Esta é a massa do nosso querido corpo. Tranquilo? É uma questãozinha de matemática, para a gente mexer com as fórmulas e perceber que existe uma relação entre as duas grandezas, até porque, como eu falei no começo da questão, você tem massa nas duas, tem velocidade nas duas, então dá para a gente conseguir relacioná-las. Beleza? Tranquilo? Esse foi um pouquinho mais fácil, né? Do que aqueles outros dois. Então, vamos para a questão número 13, galera. Pode printar aí para a gente ir para 13, se bem que agora vocês podem também assistir outra vez, quiser voltar à questão, tá? Lembrando que eu estou aqui à disposição. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Na questão número 13, a gente vai usar aquela equação que nós deduzimos na questão 12. Vamos voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Tá? A gente deduziu aqui no exercício anterior que Q quadrado sobre 2 energias cinéticas igual a M, certo? Então eu vou usar essa equação aqui, vocês vão entender por quê na próxima questão. Então ele diz assim, ó. 2 partículas de massas distintas, emão e eminho, têm a mesma energia cinética e quantidade de movimento, Qzão e Qzinho. Nessas condições, ele quer a razão entre as quantidades de movimento. Então, vamos lembrar a equação. Ó, Q quadrado sobre 2 vezes a energia cinética é igual à massa do corpo, não é isso? Então, se eu isolar de maneira conveniente o Q ao quadrado, eu tenho que isso aqui é 2 vezes a energia cinética vezes a massa do corpo. Certo? O que eu vou fazer agora, então? Eu vou usar essa equação para fazer Qzão sobre Qzinho. Ó. Quem é Qzão sobre Qzinho? Sobre Qzinho. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, ó, eleva isso aqui ao quadrado. Q quadrado, Qzinho quadrado. Ah, mas eu não quero ao quadrado, Danilo. Calma, calma. Olha só o que eu vou fazer. Quem é Q quadrado do grandão? É 2 vezes a energia dele, vezes a massona. Dividido. Quem é o Qzinho ao quadrado? É 2 vezes a mesma energia, porque ele fala isso, vezes a massinha. Posso cancelar as energias? E aí eu tenho a seguinte igualdade. Q quadrado, grandão, sobre Qzinho ao quadrado, igual a emão sobre eminho, já que eu posso cancelar o 2 também. Portanto, Qzão sobre Qzinho é igual a raiz quadrada de mação sobre massinha. Tranquilo? Beleza? É mais uma questãozinha de matemática, tá? Eu repito, o que eu insisto para vocês na questão 12 e 13? Que vocês entendam como eu posso relacionar energia com quantidade de movimento. Porque se você sabe fazer isso na prova, mesmo que apareça uma questão muito estranha, para quem vai fazer aqueles vestibulares mais tradicionais,
você vai ter uma outra questão de letra. Não tem jeito, tá bom? Beleza? Vamos fazer então a questão número 14, galera. Bora lá. Essa questão ela mistura cinemática com quantidade de movimento, aquelas questões estranhas, né? Esse assunto ele é bem complicado, tá? Inclusive, peguem essa lista, olhem para as questões, tentem resolver, porque isso ajuda pra caramba, tá? Ele fala assim: uma partícula descreve um movimento retilíneo cuja função horária dos espaços é dada por, eu vou até copiar ela aqui, S igual a 2t² mais 5t menos 6. Tudo no sistema internacional. Sendo a massa da partícula 2 kg, qual é o módulo da quantidade de movimento no t 2 segundos? Então, essa partícula está andando e ele quer saber qual a quantidade de movimento no instante 2 segundos. Você fala assim, Danilo, mas espera aí, a quantidade de movimento de um corpo, o módulo dela, é a massa vezes a velocidade. Como esse corpo está andando, eu preciso saber qual a velocidade que ele terá em 2 segundos. E aí você tem que olhar para essa equação e já enxergar uma coisa. Esse movimento é uniformemente variado. Qual a importância de eu saber que esse movimento é uniformemente variado? Que a velocidade varia. Então eu tenho que, para descobrir a velocidade dele no instante 2, descobrir a equação de velocidade dele. O vovô ateu. Eu vou ter que descobrir o vovô ateu, né? Eu vou ter que fazer exatamente essa equação aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Ok? Tá bom. Qual é a velocidade inicial? Eu preciso descobrir. Qual é a aceleração? Eu preciso descobrir. Então eu vou pegar a equação horária e vou analisar membro a membro. Olha só. S igual a 2t² mais 5t menos 6. Se você lembrar do modelo da equação horária, ela tem um termo sem o t, ela tem um termo com o t elevado à primeira, e ela tem um termo com o t elevado ao quadrado. Cada um desses termos significa uma coisa na equação. Não é verdade? O termo que está sem o tempo é a posição inicial do corpo. Então, olha, estou dizendo que o corpo partiu do ponto menos 6 de uma trajetória qualquer. O termo que está grudado no t, o 5, é a velocidade inicial. Aqui. E o termo que está ligado ao t² é metade da aceleração. Percebem isso? Nós estamos fazendo uma coisa que a matemática chama de igualar membro a membro. Ó, isso é isso, isso é isso e isso é isso. Então, daqui nós tiramos algumas conclusões. Portanto, V0 igual a 5 metros por segundo. A sobre 2 é igual a 2. Então, A igual a 4. Com estas informações, eu volto na equação do vovô ateu e faço a conta, para descobrir a velocidade no instante 2. Então, vamos abrir aqui a equação do vovô ateu? Ó, quem é, na verdade, o vovô ateu? V igual a V0 mais AT. O que eu vou fazer agora? Em T igual a 2 segundos. Como que fica o vovô ateu para T igual a 2? V igual a 5 mais 4 vezes 2. Finalizando aqui a nossa velocidade, finalmente, 4 vezes 2, 8, mais 5, 13 metros por segundo. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu peguei a equação de posições. A partir da análise dela, eu descobri informações de velocidade e aceleração.
Peguei essas equações de velocidade e aceleração e usei no vovô ateu para descobrir a nossa velocidade. Agora eu consigo descobrir a quantidade de movimento naquele instante. Tá? Então, ó, conclusão. Em t igual a 2 segundos, a velocidade do corpo era 13 metros por segundo. Assim, a quantidade de movimento do corpo vai ser a massa dele, que é 2 kg, vezes 13. Ou seja, 26 kg metro por segundo. Quilograma metro por segundo. Ok? Uma questãozinha que mistura cinemática com quantidade de movimento, mas a gente vai acabar descobrindo, né, no final das contas, que está tudo muito ligado. Uma coisa muito parecida com a outra. Né? A cinemática ela só descreve a dinâmica, a quantidade de movimento, a energia, explica. Beleza? Print e vamos para 15. Vamos para 15. Essa 15 é legal. A questão 15 ela vai trabalhar com uma propriedade que a gente já descreveu na aula passada. Quando a gente trabalha com impulso, eu posso trabalhar calculando o módulo pela fórmula, força vezes tempo, ou, se a força não for variável, eu trabalho com área de gráfico. Esse exercício ele vai explorar justamente essa segunda situação, a área do gráfico. Então vamos dar uma lida na questão juntos aqui. Ó. Ele fala assim, a intensidade da força que age numa partícula é dada por F igual a 2T mais 10 no SI. A partícula realiza movimento retilíneo e a força tem direção e sentido orientadas da trajetória. Ah, então se o corpo está indo para a direita, a força também está indo para a direita. É isso que você tem que pensar. Determine o impulso da força entre 0 e 3 segundos. Beleza? Gente, olha para a força do corpo. Ela varia. Ela varia com o tempo. Ou seja, se ela varia com o tempo, não tem como você calcular o impulso pela fórmula. Então, o que eu vou ter que fazer nessa questão? Eu, por conta própria, nós, por conta própria, vamos ter que montar o gráfico de força por tempo e calcular a área dele. É isso que a gente vai ter que fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever essa equação de força e perceber uma coisa aqui. A força é igual a 2T mais 10. Lá da matemática, a gente aprende que funções de primeiro grau podem ser enxergadas de uma forma genérica. Como assim, Danilo? Y igual a AX mais B. Onde A está relacionado com o coeficiente angular da reta, a inclinação. Espera aí. Onde A está relacionado com o coeficiente angular da reta, a inclinação dela. E o B é o ponto onde ela encosta no eixo Y, o coeficiente linear. Se você não entendeu o que eu estou falando aqui, eu vou montar o gráfico e você vai entender agora. Tá? Bom, é um gráfico de força por tempo. Então você tem no eixo Y a força e no eixo X o tempo. Essa curva, na verdade, não é uma curva, é uma reta. Ela é crescente. Tá vendo esse ponto aqui, ó, esse número aqui? Esse número é o que a gente chama de coeficiente linear. É o ponto onde a reta encosta no eixo Y. Então, a gente sabe que no instante 0, a força era 10. E aí ela foi subindo, 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 subindo. Até o instante 3 segundos. A gente sabe que ela foi subindo porque ela tem um coeficiente angular positivo. Este número tem o sinal positivo, então isso indica que ela está subindo. Tá? No instante 3 segundos, gente, qual era o valor da força? Põe 3 aqui, ó. Põe 3 aqui.
Você não vai chegar em 16? Então aqui nós temos o 16. Pronto, olha aqui o gráfico apareceu. Danilo, e a história do coeficiente angular? Ok, vamos lá. Tá vendo essa reta aqui? Você tá vendo que se eu traçar uma horizontal aqui, ela forma um ângulo? Este ângulo, ele tem uma tangente. E a tangente deste ângulo é exatamente o número que vocês estão vendo aqui, ó. Isso é chamado de coeficiente angular. É um número que expressa, por isso que chama coeficiente angular. É o número que expressa um certo ângulo, na verdade, é a tangente daquele ângulo. Quanto maior a inclinação daquela reta, maior é a tangente daquele ângulo. Tá? Nesse caso é o quanto a força varia. Beleza? Bom, feito isso, eu vou calcular a área. Agora, cuidado, hein? Eu tenho aqui uma figura. Não vou manchar o desenho aqui. Eu tenho aqui a figura de um trapézio. Então, a área ela é numericamente igual ao impulso. Ok? Belezitas? Vamos calcular. Base maior. Presta atenção aqui, ó. Vai acompanhando comigo e vai fazendo anotação aí no caderno. Base maior, 16. Base menor, 10. Vezes a altura, 3. Sobre 2. Então, cuidado, ó. Vamos lá. Impulso igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tá bom? 16 com 10 dá 26, dividido por 2 dá 13, vezes 3, 39. Então, nosso impulso seria 39. E aí a unidade, né? Newtons vezes segundo. Tá? Lembrando que toda vez que eu tiro a área de um gráfico, eu estou, na verdade, multiplicando as duas grandezas. Força por tempo. Por isso eu estou calculando o impulso. Tá bom? Beleza? Então, mesmo que a gente precise calcular a área, muitas vezes o exercício te dá não o gráfico, mas ele te dá a função. Você põe ela no gráfico, claro que vai dar uma função de primeiro grau, que você consegue tirar a área, né? Senão não teria como, por exemplo, não vai dar uma parábola, você não consegue tirar a área de uma parábola. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então vamos para a questão número 16, galera. Também uma questãozinha diferente. Bora lá. A questão 16, ela trata de uma colisão de duas dimensões, só que sem a conta. A gente fez uma bem pesada com a conta, né, que tinha toda aquela questão vetorial envolvida, mas essa é uma questão, como eu costumo brincar, né, tipo mais cara de Enem. Tá? Vamos dar uma lida para vocês entenderem porque ela é uma questão só qualitativa. Você vai analisar vetores e vai tentar tomar uma decisão. Ele fala assim, o carrinho de massa eminho desloca-se com velocidade v e colide num cruzamento em P com outro carrinho, só que de massa 2m, que também se desloca com velocidade v. Vamos dar um zoom para a gente olhar para isso aqui. Ó. Eu tenho aqui o carrinho com massa m e aqui um carrinho com massa 2m. Eles vão bater bem aqui. Tudo bem? Bem nesse ponto aqui. Vocês já imaginam que ele vai perguntar pelo desenho, né? Pelo desenho, tá? Ele fala assim, qual a possível trajetória dos carrinhos entre as indicadas em A, B, C, D ou E? E depois ele quer qual o valor da velocidade Vzão, e nota que ele fala que Vzão é a velocidade pós-colisão. Ah, então eu vou ter que fazer uma continha. Muito bem. O que a gente aprendeu na primeira questão desse assunto? Que numa colisão, a quantidade de movimento antes tem que se conservar no final. Então, aquele sistema, ele tem que ter uma quantidade de movimento igual a que os dois tinham antes. Então, vamos analisar os vetores. Então, vetores. Bom, primeiro vamos calcular o módulo dos vetores. Qual é o módulo
do vetor para o corpo 1. Vamos chamar o corpo 1 o de massa eminho, tá? Então, ele é eminho vezes V. Beleza? Esse aqui é o nosso corpo 1. Ó. O nosso corpo 2 é o corpo que está vindo na vertical, para poder situar no exercício. Tá? O corpo 2, qual é o módulo da quantidade de movimento dele? É 2, M, também V. Tranquilo? Muito bem, só que, analisando direção e sentido dos vetores, a gente tem a seguinte situação. Você tem um vetor para a direita, que é o Q1, que tem módulo MV, certo? O vetor Q2, pessoal, ele é maior que o Q1. Ele é o dobro do Q1. Percebe? Pelo valor da conta. Então você tem um corpo com uma quantidade de movimento maior em termos de valor, né, do que o outro. Quando esses corpos colidirem, qual é a quantidade de movimento final? É a soma da inicial. Então vamos somar a inicial. Ó. Isso aqui seria a quantidade de movimento antes, ó. Essa é a quantidade de movimento antes. É a Q resultante, né? Que é igual ao Q antes da colisão. Então significa que se a soma das quantidades de movimento antes estava indo para a diagonal, quando eles baterem é exatamente isso que vai acontecer. Então eu posso dizer, portanto, o Q depois tem que ser exatamente igual ao que antes. Tá? Só que aí tem uma questão. Será que ele vai sair mais inclinado na vertical, mais inclinado na horizontal, ou vai sair bem para o meio? Pensa aí. Gente, se o vetor que está indo para a vertical é maior que o que está indo para a horizontal, ele tem que estar mais inclinado para a vertical, concorda? Percebem isso? É muito importante essa percepção. Então, quer dizer, não dá para ser no meinho. Se fosse como é que seria no meinho? Pensa assim, como é que seria no meinho? Se os dois tivessem o mesmo módulo. Tipo, aqui fosse igualzinho aqui. Percebe que é um problema geométrico? Então, a gente vai considerar a B. Tá? A alternativa não, a opção B. B. Tranquilo? Belezitia. Item B. O item B nós vamos ter que abrir a caixa de calculadora. Qual é o valor da velocidade Vzão pós-colisão em função de Vzinho? Bom, vamos calcular o que antes, né? Porque até aqui, o que a gente fez? A gente se limitou a desenhar o vetor do que antes. Eu vou ter que calcular o módulo dele. Então, aqui eu já vou colocar uma observação. Ó. Cálculo do módulo de que antes. Gente, como é que eu calculo o que antes? Ele não é a hipotenusa do triângulo? Então eu vou dizer que o que antes ao quadrado, né? Lembrando que está aqui, ó, a figura, ela está aqui, ó. Que antes ao quadrado igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Então eu vou escrever, ó, que antes ao quadrado igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Portanto, Q antes ao quadrado é igual a... Eu vou colocar de um jeito mais simples, que é 5mv quadrado. Tudo junto, ó, no parênteses. 5mv quadrado.
Tirando a raiz quadrada, a gente pode dizer que o Q antes é igual a raiz quadrada de 5 mv. Concorda? Porque na hora que eu tirar a raiz quadrada aqui, ó, o mv ao quadrado fica mv. E o 5 fica a raiz de 5. Tranquilo? Agora eu vou calcular, eu vou dizer que essa quantidade de movimento aqui tem que ser igual a depois. Então, ó, finalmente. Finalmente é boa, né? Finalmente. Que antes igual a que depois. Muito bem. Quem é o que antes? É este monstrinho aqui. Eminho V raiz de 5. Isso é igual a... Quem é o que depois? É a quantidade de movimento dos dois corpos que bateram e foram na direção B. Tranquilo? Qual é a massa dos dois corpos juntos? 3m. Vezes, qual é a velocidade deles depois? V depois. Que ele chama de Vzão no exercício, né? Tá? Eu posso cancelar o m aqui. E aí, portanto, portanto, V depois é igual a V raiz de 5 sobre 3. V raiz de 5 sobre 3. Olha que questão doida. Percebe que quando você trabalha com colisão em duas dimensões, o exercício dá um salto de dificuldade. Né? Enquanto é bate e volta, é uma coisa. Quando bate, vai para o lado. Quando explode, vai cada um para um lado. Aí a coisa fica meio tensa. Beleza? Então vamos lá. Printa. Vamos para a questão 17. A gente está chegando já no final da resolução. Tá? E não esquece que no final você tem outra aula para assistir, que é a aula de eletrostática, a primeira aula de eletrização. Tá bom? Beleza? Voltamos à colisão em uma dimensão, graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Mas, em compensação, o último exercício ali é de arrancar couro. Vamos lá, primeiro para esse. Primeiro para notícia boa, depois para ruim, né? Duas crianças divertem-se patinando em uma pista de gelo. Uma delas, com massa 45 kg, ali está com um errinho de grafia, 45 kg, tinha uma velocidade de 4 metros por segundo quando colidiu frontalmente com outra. Então, uma bateu na outra. Ela vinha com 4 metros por segundo e, pum, bateu na outra. Ela se deslocava com velocidade 3. Então, uma vinha com 4, outra vinha com 3, no sentido contrário. Imediatamente após a colisão, olha que delícia agora. As duas pararam no local, graças a Deus. Por que isso é graças a Deus? Alguém sabe? Porque se elas pararam, a quantidade de movimento final é 0. Nessas condições, pode-se afirmar que a massa em quilogramas da outra criança era... Então vamos desenhar? Vamos desenhar. Para começar o desenho, vamos pensar na situação antes. Eu tinha um corpo A, que estava andando para cá, com velocidade de 4 metros por segundo. E eu sei a massa dela, 45 quilogramas. Do outro lado, eu tenho um corpo B, com massa desconhecida, um corpo Bzinho, com massa M e uma velocidade 3. Isso é a situação antes da colisão. E depois? Depois a quantidade de movimento é 0, que depois é igual a 0. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar um sentido para a trajetória positivo, porque eu vou precisar disso para os sinais de velocidade, e vamos achar a massa da menininha. Então, eu vou dizer que QA mais QB tem que ser igual a 0.
Percebe a diferença de calcular em uma dimensão só a colisão? Quando você calcula em uma dimensão só, gente, é só positivo e negativo. Quando bate e vai para o lado, é sempre mais complicado. Graças a Deus, isso é bem raro de aparecer, tá? Só em vestibulares mais difíceis. Vamos lá, então, ó. MA, VA, mais MB, VB, igual a zero. Substituindo os valores. 45 vezes 4, mais MB, vezes, cuidado agora, menos 3, igual a zero. Como nós adotamos para a direita como positivo, o sentido direita positivo, eu vou adotar aquela velocidade como negativa. Então, nós ficamos que 45 vezes 4 igual a 3mb. Passei ele ali para a direita, né? Porque aqui você ficou com menos 3mb, tá vendo? A hora que eu passo ele para a direita, ele vira mais. mb igual a... Aqui eu posso fazer um cancelamento, ó. O 3 com 45 dá 15. 15. 15 vezes 4, 60 quilos. Faz sentido a criança B ser maior, mais pesadinha, né, que a criança A? Faz por quê? Porque a criança A está mais rápida. Se a criança A está mais rápida, por que ela não bateu e continuou indo para a direita? Por que ela bateu e parou? Porque a outra, embora seja mais lenta, tem uma massa maior. Percebe a diferença? A massa influencia na quantidade de movimentos. Se vocês lembrarem da aula que eu gravei com vocês, eu comecei a aula com essa pergunta. Que corpos têm a maior quantidade de movimento? Isso é difícil de você analisar só olhando para a velocidade. Tá? Um corpo mais leve, por estar mais rápido, vai ter a mesma quantidade de movimento de um corpo mais lento, que está mais pesado. Percebem esse raciocínio? Tranquilo, beleza. Essa era a questão 17, então a gente fica com a alternativa D, de doido. D de doido. Opa. D de doido. Tranquilo? Então vamos para a questão 18, a última questão, para a gente poder encerrar essa parte de quantidade de movimento e aí entrar na eletrostática maravilhosa, tá bom? Vamos lá. Para encerrar, a gente vai pegar uma questão bem complicada, tá? Na lista tem várias delas. Já estou avisando que na lista tem várias delas. Ele diz assim, ó, na figura temos uma massa de 132 gramas, inicialmente em repouso, presa a uma mola de constante elástica, K, igual a 1,6, 10 a quarta Newton por metro. Então tá ali o corpinho preso na mola, tal. Podendo se deslocar sem atrito sobre uma mesa. Atira-se uma bala de massa 12 gramas que encontra o bloco horizontalmente com velocidade de 200 metros por segundo, incrustando-se nele. Qual a máxima deformação que a mola experimenta? Vixe! Qual a máxima deformação que a mola experimenta? Bom, vamos pensar um pouquinho, gente. O corpo veio se deslocando, bateu no corpão. Quando o corpinho bate no corpão, há uma colisão. Esse sistema passa a comprimir a mola. Conforme ele vai comprimindo a mola, ele vai transformando cinética em potencial. Ok? Para eu saber a deformação da mola, eu preciso descobrir qual a energia que ele tinha antes, imediatamente no momento que a bala incrustou nele. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir primeiro qual a velocidade que o sistema tem depois da colisão, no momento que os dois bateram. Com essa velocidade, eu acho a energia cinética desse corpo. Achando a energia cinética desse corpo, eu transformo ela em potencial. Percebe a situação? É por aí a coisa. Então vamos começar. Primeiro para a colisão. Colisão. Q antes igual a Q depois. Quem é que tinha quantidade de movimento antes?
era a massinha vezes a velocidade da bala. Igual a... Depois, era a massona mais a massinha vezes a velocidade do sistema. Nesse caso, como não tem bate e volta, tá todo mundo com quantidade de movimento positiva. Então aqui fica 132. Opa, perdão. Não 132 não. 12 gramas. E aí eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Vocês sabem que na fórmula da quantidade de movimento, isso aqui precisa estar em quilograma, né? Como eu tenho massa de um lado, massa do outro, deixa em grama mesmo. Só faz a conta com o número, porque vai ficar 10 a menos 3 aqui, 10 a menos 3 aqui, você cancela do mesmo jeito. Então eu vou escrever assim, ó, por uma comodidade. 12 vezes a velocidade da bala, 200. Nem precisa colocar no parênteses, né? Não sei porque eu coloquei. Igual a massa dos dois juntos dá 144 vezes a velocidade pós-colisão. Você pode cancelar aqui o 12 com o 144, dá 1 e dá 12. Portanto, a velocidade do sistema é igual a 200 sobre 12. Eu não vou mexer nessa conta, viu, gente? Sabe por quê? Porque ela não vai dar exata mesmo. Você pode até simplificar um pouquinho aqui, dá para simplificar por 2 dá 100 por 6, dá 50 por 3, né? Talvez dá para fazer assim. 50 por 3. Deixa assim. Porque se eu faço a conta agora, eu arredondo. E eu vou ter que usar esse número depois. Tá? Deixa ele aí. Esta velocidade dá ao sistema uma energia cinética. E é essa energia cinética que vai se transformar em potencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim agora, ó, que a energia cinética, depois da colisão, vai se transformar em potencial elástica. E é justamente isso que eu quero saber. Qual a deformação da mola. Ok? Então vai ficar assim, ó. mv² sobre 2. Lembrando que agora, o que é esse m aqui? É a massa do sistema. Isso é igual a kx² sobre 2. Pode cancelar os dois. Cuidado que aqui eu vou ter que transformar as massas em quilogramas, tá? Eu vou ter que transformar em quilogramas. Então vai ficar assim, ó. 144 vezes 10 a menos 3 vezes a velocidade ao quadrado. Eu vou pegar esse número aqui e elevar ele ao quadrado. Então vai ficar 2.500 sobre 9 é igual a kx² sobre 2. 1.610 a quarta. Eu vou colocar 1610 a terceira. K vezes x ao quadrado. Presta bem atenção nos números. O que eu vou fazer? Para isolar o x, eu vou passar esse 1610 a terceira dividindo. Então vai ficar assim, ó. x² igual a 144 vezes 10 a menos 3 vezes 2.500 sobre 9 vezes 16 vezes 10 elevado a menos 3. Ou melhor, 10 elevado à terceira, perdão. A terceira. Ok? Penúltima passagem, galera. Eu vou mexer um pouquinho. Vai ficar assim, x igual a raiz quadrada de 144 vezes 10 a menos 6, porque eu já vou passar o 10 da terceira para cima, vezes 2.500
Danilo, por que você não está fazendo essa conta? Calma, que você vai entender. Sobre 9 vezes 16. Vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo? Eu estou arrastando todos os números. Tá todo mundo na raiz, não é? Vamos começar a tirar todo mundo da raiz? Olha que legal. X igual a... Vamos lá, juntos. Raiz de 144, 12. Vezes. Raiz de 2.500. Quanto que é a raiz de 2.500? 50. Vezes 10 a menos 3, né? Raiz quadrada de 10 a menos 6. Dividido por 9 vezes... 9 não, perdão. Estamos tirando da raiz, né? Dividido por 3 vezes 4. Tá aqui, ó. Dá para cancelar algumas coisas, não dá? Ó? O 4 e o 3 com o 12. Portanto, qual a deformação da mola? 50, 10 a menos 3 metros. Ou, se você quiser, né? 5, 10 a menos 2 metros. 5, 10 a menos 2 metros. Que são 5 centímetros. 5 centímetros. Tá? Esses são os exercícios já de um grau de dificuldade já, pum, elevado. Quem vai fazer VUNESP, Unicamp, né, o UEL, o EM. No Enem eu acho mais difícil cair uma questão desse tipo. Para os vestibulares que vocês chamam, né, de mais tradicionais, aí ok. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a nossa parte de mecânica, pelo menos a princípio, né? A gente já está estudando hidrostática também. E agora a gente entra na segunda parte mais delicada do curso, que eu acho, que é a parte de eletricidade, ok? Então, espero que vocês tenham curtido e eu espero aí os feedbacks sobre essa forma que eu estou tentando colocar para vocês, da gente diversificar a nossa interação, também com aulas de exercício gravadas, beleza? Um grande abraço aí, galera. Falou!